Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas dessa casa, ao público que nos acompanha através das redes sociais, aos patriotas aqui presentes nessa noite, pintando a nossa Câmara, né, com as cores ali da bandeira do nosso país. Estamos entrando num momento muito importante e delicado da democracia, onde, através das eleições, escolheremos o presidente que conduzirá a nossa nação pelos próximos 4 anos, bem como o governador do nosso estado, o estado de São Paulo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, dentre outros assuntos. Em meus posicionamentos, enquanto vereador dessa cidade, eu procuro sempre me ater aos problemas do nosso município, que não são poucos, né, e acabam nos tomando todo o nosso tempo, né, que não somos, nesse momento, né, não há como a gente deixar de se posicionar e se omitir, né? Não há como deixar de lutar por dias melhores no nosso país, porque o reflexo disso tudo termina sempre na mesa do pobre, no dia a dia de quem pega o ônibus lotado e que nas jornadas excessivas volta para casa trazendo o pão nosso de cada dia, muitas vezes perdendo as fases da infância dos filhos, né, que precisam ficar em creches para a família trabalhar. No final do mês, é um malabarismo para as contas fecharem. Não há como não tomar lado nesse momento, basta observar tudo aquilo que é a própria Lava Jato, desde março de 2014, envolvendo empreiteiras que se cartelizaram como num clube, para ganhar contratos milionários, e é simples, basta perceber o envolvimento em esquemas de corrupção de funcionários do alto escalão da Petrobras, nas negociações diretas, injustificadas e aditivos inflados. Ver os operadores financeiros que intermediavam a entrega das propinas, a enxurrada de agentes políticos. Eu poderia ficar aqui horas citando nomes, né, de pessoas que foram condenadas, ligadas ao maior esquema de corrupção do mundo. E chefiado por quem? A mídia mostrou para todos nós, né? A delação premiada conta essa história. Será que metade das pessoas desse país esqueceram a enxurrada de notícias que destruíram a imagem do Brasil? Roubos que destruíram nossa economia, enganaram o nosso povo sofrido, que acreditava em alguém, que pela primeira vez tinha vindo alguém que era do povo. Ontem, um absurdo que aconteceu. Roberto Jefferson, que já tinha atacado absurdamente um membro da Suprema Corte, decidiu atirar contra agentes da Polícia Federal e, pasmem, jogou uma granada. Sabe por que isso aconteceu? Porque essa laia de bandidos aposta na mesma impunidade que esses corruptos, que eu citei há pouco, apostaram. Eles acreditam que o crime compensa. Apostam na impunidade, que é bandido solto ou a nova modalidade, bandido descondenado. Analise bem o tipo de informações que você aí de casa, né, tem recebido. Não acredite em fake news, em montagem de vídeos com frases tiradas do contexto para te enganar, para fisgar eleitores. Seja inteligente, busque as informações na fonte. Questione quem está dizendo aquilo que você está ouvindo, né? Pergunte onde encontrou as informações. Acesse a internet e sites oficiais. Confirme antes de propagar notícias falsas. Elas podem causar danos irreversíveis para a vida e para a democracia. Você que está aqui ou que está em casa já deve ter assistido aquela série, né? La Casa de Papel. Torceu para quem estava lá dentro ou para quem estava lá fora? Vê como é fácil torcer para os ladrões? Basta que a mídia conte uma história bonita, romântica e convincente para você torcer para os bandidos. Cuidado com aquilo que você tem assistido, para não ser influenciado. Cuidado com a imprensa marrom, que está ressentida porque saiu de lucro de bilhões para prejuízos de milhões, com a falta que fazem as propagandas milionárias que recebiam do Planalto numa era não tão distante. O país passou, nesses 4 anos,
Nós todos passamos, né, por uma pandemia sem precedentes. Nós estamos com uma guerra muito séria na Rússia, da Rússia com a Ucrânia, que tem abalado também a economia mundial, gerando crises em praticamente todos os setores e países. Não é tempo de acreditar em promessas infundadas, em candidatos sem plano de governo, sem nos dizer quem serão seus ministros, porque ele teme dar uma lista de bandidos e que esses sim voltarão à cena do crime junto com o chefe. Dia 30, vote com inteligência, com liberdade de escolha, seja qual for ela, com respeito, sem violência, sem medo, nem vergonha de mudar de opinião. Mudar de opinião não é feio. Seja qual for sua decisão, que Deus nos abençoe e os rumos desse país. Deus, pátria, família e liberdade, valores que não podem ser negligenciados e negados por um povo. Eu desejo boa semana a todos e desejo que todos votem consciente. E deixo aqui o meu respeito ao povo jardinopolense e ao povo juriceense. Senhor presidente, separei em 2 blocos a tribuna de hoje. Eu vou dar sequência, prestando contas à população de alguns requerimentos que eu fiz, né, e agora é do município, né, elaborei e recebi resposta do secretário, né, e do prefeito, tá? Eu me refiro primeiro ao requerimento número 106. O requerimento dizia, elaborava algumas perguntas, né, relativas aí à autuação de terrenos particulares. Um problema antigo que a gente tem, um problema que eu tenho abordado durante todo o ano de 2022. E a primeira pergunta que eu fiz foi, se no ano de 2022, quantas foram as autuações realizadas pelos agentes responsáveis de imóveis que não possuem calçamento, ou que o mesmo encontra-se impedido ou obstruído. Perguntei também dessas autuações, quantas ensejaram em multa. E, mais uma vez, é um requerimento repetido, né, para que a gente tenha a ciência daquilo que a Prefeitura está fazendo. A primeira resposta, a Prefeitura diz que foram realizadas 151 notificações. Lembrando que existe uma lei vigente, a Lei 1785 de 1994, tratando dessa questão, né, do calçamento e dos muros ali, né, o calçamento muito importante para a mobilidade urbana, para evitar que os pedestres andem na rua, né, e corram risco de acidente, para evitar que o deficiente físico, né, trafegue com sua cadeira de rodas pela rua, para evitar que nós não tenhamos acessibilidade, enfim, uma série de atos aí, resguardando aquilo que é direito da população. E aí, na segunda pergunta, eu questiono quantas multas foram aplicadas. A resposta é nenhuma. Nenhuma, Bela. E aí, como que você consegue resolver um problema? Sabe aquela mãe que levanta o chinelo para bater no filho e nunca bate? Essa mãe nunca vai ter respeito. Enquanto ela não der a chinelada, ela não tem respeito. Assim é a prefeitura. É a mãe que não tem respeito. Enquanto não for feita a autuação, enquanto a prefeitura não tomar uma atitude mais enérgica, não vai ser retomado o controle da cidade. Nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. O requerimento 106... Olê, você me dá uma parte? Por favor, Gustavo. Boa noite a todos. É um assunto muito importante, um assunto que eu venho cobrando há tempo também, né? Por quê? O cara compra um terreno para fazer um investimento, aí você vai, situa ao lado da sua residência, é bicho, é fogo, vários moradores perderam sua cerca ali e tal, pessoal que pula na casa usa esse terreno baldio sujo para furtar, fazer tudo. E a prefeitura, há mais de um ano aqui, a gente cobrando, um ano e pouco, não toma providência. A única alternativa, infelizmente, é estar multando esse dono do terreno, jogando no IPTU para o cara sentir, senão a população vai estar sofrendo. Final de semana eu fui chamado no Niagara, uma amiga mudou para lá, e um terreno lá, o pessoal lá de São Paulo faz investimento,
se liberam vários loteamentos aí. Vocês estão vendo que a venda está bem baixa, então cada vez a tendência é piorar, né? E infelizmente é isso que está acontecendo, né? E outra, a prefeitura tem que, prefeito, por pessoas capacitadas, cara, para não acontecer o que vem acontecendo diariamente nessa casa aqui. As coisas não se resolvem, vai se empurrando e acontece tudo que está acontecendo no dia a dia nosso aí. Nada se faz, infelizmente. Eu não vou usar a tribuna, só vou falar outro assunto importante que o senhor cobra aí também, as ambulâncias que levam o pessoal para hemodiálise em Ribeirão. Chega para fazer a revisão, está parado lá na prefeitura, 3 ambulâncias paradas. Daqui uns dias, quem vai pagar a conta é a população. Obrigado aí, desculpa. Obrigado, Gustavo. De fato, o que acontece no final das contas é isso, a população acaba pagando, né? Nós, enquanto vereadores, tomamos as atitudes necessárias, administrativas, e aí, fatalmente, tudo isso acaba migrando para o judiciário, porque quando a prefeitura, que é o executivo, não respeita o legislativo, a conversa acaba no judiciário, e a gente vai esgotando tudo aquilo que a gente tem de recurso, né, de procedimentos que são administrativos, que são amigáveis, porque a prefeitura ela não quer o amigável, ela tem um peculiar gosto por representação em Ministério Público, né? Você pega aqui, por exemplo, o requerimento 105, que tem um conteúdo bem parecido com o requerimento anterior. O requerimento 105 ele vai tratar da Lei 4256 de 2015, que trata, Gustavo, justamente da questão dos terrenos abandonados. A cidade está cheia, fica fácil comprar um terreno e deixar lá criando mato, caramujo, aranha, morcego, cobra, tudo quanto é bicho ali, fica fácil. Né? A prefeitura multa? Não multa, a resposta está aqui. Isso aqui é um atestado de inoperância. Não sente no bolso, não adianta, não vai resolver. Isso aqui é um atestado de inoperância. Isso aqui vem atestar aquilo que a gente mais temia. A prefeitura não tomou nenhuma atitude. Esse requerimento é repetido. É a segunda vez que eu faço esse requerimento nesse ano, que é para ter certeza de que aquilo que foi respondido no primeiro não foi um engano. Eu perguntei, no ano de 2022, quantas autuações foram feitas pelos agentes responsáveis. E aí eles me responderam que fizeram... Deixa eu abrir aqui. Fizeram 234 notificações, das quais 98 a notificação resolveu o problema. Ok, ótimo. E aí, dessas demais autuações, quantas culminaram em multa ao proprietário? Porque se de 234, 98 foram resolvidas, as restantes teriam que ser multadas. É isso que diz a lei. A lei é 4256/2015. A resposta é, até a presente data não foram emitidas nenhuma multa. Então a prefeitura deixa de cumprir uma lei. Qual a ação do legislativo para uma prefeitura que não cumpre lei? Então, as tentativas amigáveis, as tentativas administrativas já se esgotaram. A gente já não tem mais o que fazer. E depois não adianta ficar falando que o vereador é ruim, o vereador da base fica batendo no prefeito. O que a gente vai fazer? Né? Nós somos eleitos na base do prefeito, mas não para virar um cartório, para ficar carimbando o projeto aqui. Nós somos eleitos por uma parcela, cada um dos vereadores, por uma parcela da população que acreditou no nosso trabalho justamente para resolver esse tipo de problema. E agora a gente faz o quê? Passa um paninho, deixa para lá? E depois a gente vai ouvir o quê? Olha, vocês são os antigos. Vocês não fizeram nada. Porque daqui a 10 anos nós somos os antigos, se formos reeleitos. Né? E aí o que vão perguntar para a gente, o que vocês fizeram? Então, uma reflexão para nós todos, aqui nessa casa, eu acho que a prefeitura precisa começar, e aliás, eu acho que passou da hora de levar a sério o trabalho da Câmara Municipal de Jardinópolis. Nós não vamos poupar esforços para resguardar os direitos da população. Não fomos eleitos para ser carimbador de projeto da prefeitura. Senhor presidente,
É o que eu tenho a acrescentar nessa noite. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e uma boa semana. Obrigado, vereador. Lembra que eu falei na sessão anterior, na minha fala, né? Sim, difícil. exatamente. Vamos aí na luta.